Efésios 4, do 1 ao 13. E o tema dessa manhã, é a pedagogia da razão. Nós estamos seguindo uma sequência que tem como tema principal a frase: a natureza da ordem e o efeito da desordem. E em cada culto nós temos aí uma espécie de subtítulo. E esse é o subtítulo de hoje: a pedagogia da razão. Efésios 4, do 1 ao 13. Acho que assim é melhor, né? Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só Deus, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido e santo, obrigado, porque nós sabemos que Tu és aquele que nos estrutura. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é aquele que conhece a estrutura da nossa alma, a estrutura dos nossos feitos, também as desestruturas. O Senhor conhece a função que cada um de nós temos como potência que deve ser atualizada. Te damos graças porque sabemos que a cada um o Senhor deu algo, para que quando chegarmos diante do Senhor, possamos apresentar de fato aquilo que será responsabilidade exclusivamente nossa. Então, Senhor, nos ajude a, olhando para Ti, cuidarmos daquilo que temos. Nos ajude. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem dois recursos na ordem do aprendizado. Para que a gente aprenda alguma coisa, Deus estabeleceu dois meios. Um é por representação e o outro é por
apresentação. Eu vou explicar isso melhor. Quando você vai ensinar uma criança a aprender a ler, escrever, não é? Você vai instruindo, você vai falando para ela, não é assim? Olha, A, que é o B, C, D. Isso faz parte da estrutura da humanidade. Deus nos fez assim. Isso não é assim porque alguma instituição humana, alguma ciência humana concebeu que fosse assim. Não, faz parte da estrutura da natureza do homem. É assim, não tem outro jeito. Nesse momento, ela está ensinando por representação. O que eu quero dizer por representação? Porque a letra A é um símbolo, correto? Nós nos comunicamos por meio dos símbolos. Certo? É um símbolo. Você não pega a letra A. Certo? O que nós pegamos é alguma coisa que está no formato da letra A. Certo, Júlia? Porém, para que o meu filho entenda, os nossos filhos, nós entendamos alguma coisa, o símbolo ele estará representado em alguma coisa, ele estará em algo, em alguma matéria. Certo? Então você tem um A feito a caneta, e você fala para o seu filho, um A. Primeiro, se ele ainda não tiver a sua razão totalmente desenvolvida, quando você apontar, ele vai achar que você está se referindo apenas ao papel. Não é assim? É tão interessante isso, porque quando o Benício era menor, Manu também, mas o Benício eu lembro mais fresco, né? Eu falava para ele, filho, pega, o negócio está ali, Ele olhava para o meu dedo. Ele não olhava para onde eu estava apontando, ele olhava para o meu dedo. Porque o mundo de experiência dele ainda está sendo construído. Então a referência dele sou eu, e não aquilo que eu aponto. O A é uma representação. Então nós aprendemos a ler. Quando vamos pregar o evangelho para alguém, nós falamos aquilo que acreditamos primeiro. Não é assim? Nós falamos de Jesus pensando em uma pessoa física, às vezes, que a gente não sabe quem é. É natural que surja à nossa mente, quando falamos de Jesus, a imagem das pessoas que representam nos filmes, na tela do cinema, nas fotos. É meio que natural, porque faz parte da condição humana associar imagem para que ele entenda, para captar alguma coisa, na captação de alguma coisa. Não quer dizer que é. Obviamente que não é. Vou dar mais um exemplo de representação. Um mapa. Quando você fala para alguém assim, olha, vá a tal lugar, e essa pessoa não sabe como chegar até lá, o que a gente faz? Dá um mapa para a pessoa. Certo? A pessoa pega o mapa na mão e fala assim, agora sim, ou guia. No nosso caso temos o guia. Hoje tem o GPS, aquela coisa toda, mas na época que eu era office boy, eu trabalhava de office boy, nós só tínhamos que olhar o guia para irmos a tal lugar. E no guia, vocês sabem, tem os nomes de alguns lugares, de alguns estabelecimentos, que servia como referência, nomes de ruas, tudo representações que servia de referência para que eu pudesse ter certeza de que eu estou próximo do lugar, até eu chegar lá. Então, guia, mapa. E a gente dizia assim, agora com o guia me ajuda a chegar a tal lugar. Então, isso é uma representação. Você raciocina onde você quer chegar
associando aquilo que representa. Então você pega o mapa na sua mão. Só que a grande verdade é o seguinte, que o mapa, ele não te leva a um lugar, certo? Não é o mapa que te leva até um lugar. O mapa é apenas um instrumento simbólico. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e nós falamos que é a palavra do Senhor, o que nós queremos dizer com isso? Que nas histórias contidas aqui, e nas lições que estão contidas nas Escrituras, nisso está o mapa, que nos ajuda a chegarmos aonde nós precisamos chegar. É uma orientação que não é nossa, não foi construída por nossa, veio de fora. Tanto que nós analisamos quando alguém está falando, comparamos se bate ou se não bate. Isso tem a ver com o nosso raciocínio, porque quando Deus dá uma ordem para alguém, para Adão, a partir de agora ele terá que usar o quê? Algo que Deus deu para ele, que é a capacidade de raciocinar, de pensar. O homem existe dessa forma. A responsabilidade do homem terá a ver com a sua capacidade de raciocínio, que às vezes não funciona muito bem. Nem sempre nós raciocinamos direito. Às vezes não queremos raciocinar direito. Então vejam bem. É possível que alguém olhe para as Escrituras, fale das Escrituras, mas não seja um cristão de verdade. Nós sabemos que isso é possível. Cristo validou as duas formas de aprendizagem. Quando ele disse, lá em Mateus 23, 3, que ao ouvir o que os fariseus estavam falando, nós deveríamos fazer o que eles falavam, certo? Mas não o que eles faziam. Ou seja, por mais que eles não fossem pessoas como deveriam ser, pelo menos aquilo que eles estavam falando correspondia com a verdade. Ainda que eles não fossem verdadeiros naquilo que faziam e não tivessem o compromisso com a verdade. O que eles estavam falando era a verdade. Praticar a verdade é um desafio que todos nós temos. Todos nós. E esse desafio é tão grande que a gente só consegue colocar ele em prática se olharmos muito para nós mesmos. Esse desafio de colocar em prática aquilo que eu aprendo, ele implica também a minha capacidade de enxergar menos os defeitos do outro e olhar muito para mim. Porque à medida que eu olho muito para os defeitos do outro, como a Bíblia fala a respeito da trave que está no olho do teu irmão, por exemplo, o que a Bíblia está falando? Você será menos cristão à medida que você tentar corrigir alguém. Porque você também é passível de correções. É óbvio que nesse relacionamento de correção, um irá falar com o outro, Deus usará um para falar com o outro. Mas se eu quero ter uma prática cristã verdadeira, nessa ordem, eu precisarei olhar tanto para mim, que em algum sentido o erro do outro deve existir pouco para mim. Você entende? Quando eu digo existir pouco para mim, não é no sentido de que eu devo fingir que não estou vendo o erro do outro, não é isso. Mas é me ocupar tanto de corrigir os meus, que eu verei menos no outro. Porque os meus erros se sobressaem em mim. E faz parte da natureza do cristão, quando se converte, perceber cada vez mais os erros dele. Faz parte disso. E não o oposto,
que geralmente é o oposto que acontece conosco. Geralmente é o oposto. Então vejam bem. Uma coisa é o mapa. Como se fosse uma pessoa, entidade física. Quando nós olhamos para a representação e pensamos que o conhecimento dela é tudo que precisamos, nós caímos no erro de não entendermos o que significa a representação vocacional, que é o que Paulo falou. Para a uns Deus deu apóstolos, profetas, pastores e mestres, evangelistas, dons diferentes, é isso? Ou seja, haverá diferenças entre as pessoas, diferentes formas de agir, de trabalhar, que todas elas serão úteis. Deus organiza as coisas dessa maneira. Agora, essa organização que transforma o homem, ela não está associada ao meu cargo, ao título vocacional. Eu não serei mais cristão se eu for pastor, você entende? Não é o poder atribuído, poder de honra que é atribuído a um pastor, a um apóstolo, a um evangelista, que dará a ele a condição de alguém que de fato é vocacionado. Porque a transformação do vocacionado não tem a ver com a maneira que ele enxerga o símbolo a qual Deus colocou sobre ele, que é a vocação de pastor, vocação de mestre, vocação de evangelista, de diácono, etc. e tal. Geralmente, as nossas tristezas, ou a nossa sensação de utilidade, ou de vencedores, está relacionada a esses cargos de ocupação. Essa ideia, esses nomes, essas definições que apontam para alguém maior e não a responsabilidade que essa pessoa tem. É o gerente, o diretor, etc. e tal. Há um respeito que deve ser dado por essas pessoas, é claro. Elas estão ali com uma função importante, com responsabilidades importantes para aquela causa. No reino de Deus também. Mas isso não fará dela automaticamente alguém que exerce um poder sobre os outros, entende? É alguém que tem uma responsabilidade. Responsabilidade essa que será cobrada daquela pessoa. E você já imaginou uma igreja onde todos nós pensássemos assim: eu tenho uma responsabilidade diante de Deus? Vejam bem. Então existe o conhecimento por meio da representação. Mas não é apenas esse. Existe também o conhecimento por meio da apresentação. Aqui é diferente. É a maneira com que você se lida com o fato real. Se você quiser ensinar alguém a andar de bicicleta, não vai adiantar você explicar primeiro: olha, a física funciona dessa forma, sabe? 2 rodas em pé, paradas, encostando no solo, não permite que alguém se equilibre em cima dela. Então você terá que se mover. Você não vai ficar dando uma explicação teórica da física para ensinar alguém a andar de bicicleta. Você faz o seguinte: senta nisso aqui, pedala e vai. É assim. Então você vai fazendo e o outro vai fazendo também. É como dirigir o carro, aprender a dirigir. Hoje, né, tem o carro, o instrutor,
Ele fica do lado e ele tem um pedal ali. Mas houveram épocas que não era assim. Então o camarada tinha que ficar ensinando nas mãos daquele que está aprendendo agora. Mas é um tipo de conhecimento que você não aprende por meio da representação. É por meio da ação. Você vai ter que fazer. Você vai ter que ter contato direto com aquela realidade. Não tem como fugir. E essa também é uma das formas, ou talvez eu diria a principal forma que Deus usa para falar conosco, para nos ensinar alguma coisa. É fazer você ver como é. É fazer você enxergar que é assim. Não adianta você não querer enxergar, ou querer que não fosse assim. A coisa é assim. Olha só. Imagine você andando no metrô, vazio, e você olhasse para frente e visse um homem com uma faca na mão olhando para você, com os olhos vermelhos. O que você faria? Pode falar, Grazi. Saía correndo. Eu faria a mesma coisa. Por quê? Você não teve tempo de ter certeza se ele está querendo te matar. Certo? Você não criou uma teoria. Não, você está vendo um fato que está se apresentando para você naquele momento. Um homem está com a faca na mão, olhando para mim, e tudo isso indica que ele quer me matar. Eu não vou esperar para depois saber se é isso mesmo ou não, se eu estava certo ou não. O fato está se apresentando para mim, então esse homem quer me matar. Ele está com muita raiva de mim, ainda que eu não conheça ele. Não conheço, nunca fiz nada para ele, mas ele quer me matar. Então, o que eu vou fazer? Vou ter uma ação em cima daquilo que está se apresentando para mim naquele momento. Não é à toa que o cristianismo, ele é marcado pelo Pentecostes. O que é o Pentecostes? É quando haverá o cumprimento da manifestação que será um marco na história da igreja. Já tinha Bíblia, já existia a Escritura. Os discípulos falavam das Escrituras. O Jesus foi confrontado muitas vezes com as Escrituras, e ele usou as Escrituras para responder também muitos que o indagou, mas nem por isso ele irá ensinar a igreja que a necessidade dela é apenas por meio da teoria, do conhecimento da representação. Não. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Pentecostes não foi uma representação simbólica de algo que deveria ficar no passado, e sim a apresentação de uma promessa que está se cumprindo. E a qual a igreja de Cristo estará condicionada a esse novo formato, a essa nova direção. Quando eles estão ali orando, e é visto por eles, são vistas por eles, algo como línguas repartidas como que de fogo, e que pousa sobre cada um deles, não é um símbolo que está sendo representado, é a apresentação de uma verdade. O Espírito Santo está se manifestando, está descendo sobre eles, está mostrando que a partir de agora haverá um mover diferente, algo diferente.
parte de Deus. E esse algo diferente não tem data de validade. Não foi dado por Jesus um tempo determinado para que nós buscássemos o Espírito Santo e a partir daquele período, por meio de uma análise social, historiográfica, nós chegássemos à conclusão de que cessou ali. Não teve isso nas Escrituras. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E daqui para frente, todos os cristãos que vão se convertendo, vão ouvindo uma orientação, uma pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E eles falam: não estamos sabendo disso. E os apóstolos oram por eles, e o Espírito Santo se manifesta. Não é uma simbologia, não é uma representação, é a apresentação real de uma verdade, que foge da nossa capacidade de raciocinar. O que é o nosso raciocínio? É o uso das experiências do passado que tivemos, não é assim? Você aprendeu alguma coisa lá atrás, foram tragédias, coisas boas, coisas ruins, e tudo isso que foi acontecendo na sua vida, de certa maneira, foi orientando sua maneira de viver, foi norteando sua maneira de viver, conforme você foi permitindo ou não. Então nós trabalhamos processando e por meio da associação de tudo aquilo que nós vivemos. Como também pode não ser assim. Esse é o uso da razão, que a Bíblia não descarta. Obviamente você terá, de uma maneira ou de outra, você terá que raciocinar. Para fazer um bolo, você raciocina a partir de todos os materiais que você recebeu quando fez o bolo antes, não foi assim? Ou teve alguém que não? Todos? Todos. Para fugir do homem que está com a faca na mão, olhando para você no metrô, você não precisa necessariamente se lembrar de outra pessoa que correu atrás de você, porque de repente foi a primeira vez. De uma maneira ou de outra, você terá que raciocinar, porque foi dado ao homem um intelecto, uma psique, e que precisa ser bem utilizada. Adão recebeu isso logo no começo. Você terá que fazer isso. No dia que comeres, certamente morrerás. Você entende? O intelecto, a razão, a capacidade de pensar, isso foi dado a todas as pessoas. Nós somos assim. Não é fruto de algo que alguém descobriu. Não, nós somos assim. Agora, por meio dessa maneira que Deus te constituiu, você terá que fazer as suas escolhas. Nós teremos que fazer as nossas escolhas. Como seremos? Como reagiremos? Justiça, longanimidade, amor, compaixão, tudo isso são verdades que nós teremos a opção de praticar ou não. Usaremos a nossa razão para praticar ou não. Agora vejam bem, o Pentecostes é o cumprimento de algo que até então ninguém tinha visto antes. Eles testemunham. Deus permite com que eles vejam algo que está acontecendo agora. É importante lembrarmos que quando Jesus diz para aquele homem: os teus pecados estão perdoados, logo ele foi
questionado quanto à sua autoridade em perdoar pecados. Quem é você para perdoar pecados? E aí ele vai dizer o seguinte: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu digo a este: levanta-te e anda. E todo mundo viu o homem andar. Aqueles que viram o homem andar, eles testemunham que aquela alteração no estado físico do homem aconteceu no momento que Jesus falou. Eles não viram Jesus fazendo uma cirurgia na perna do homem, nada disso não, uma ordem. E a partir daquela ordem eles viram que o homem passou a andar. Então uma verdade se apresentou para eles, para que eles olhassem e decidissem se serão sinceros com aquilo que se apresenta para eles, acreditarão ou não, a partir de agora. Então Jesus não faz uma simbologia, ele não representa, ele apresenta a verdade. E é algo que todos nós precisamos fazer. Apresentar, nos apresentar diante de Deus. Representar diante de Deus não é importante, não substitui a maneira com que nós devemos nos apresentar, porque a Bíblia diz isso. Todos nós teremos que nos apresentar diante de Deus. Não é representar, é nos apresentar. Lá o porquê nós pensamos e sentimos será filtrado por uma verdade divina a qual nós não teremos como escolher não ouvir. Não terá outra forma, outro jeito. Então vejam bem, meus irmãos. Você foi chamado para se apresentar diante de Deus. Deus escolheu você um dia, não foi o pastor Edivan, foi Deus quem escolheu você, salvou, te remiu, te transformou. E colocou sobre você o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo está sobre nós, aonde nós passamos, fica essa marca. Eu conversava com os pastores aqui antes do culto, falando de um encontro com um casal querido, e eles lembraram de mim, com boas recordações, mais ela do que ele. E eu fico muito feliz com isso. Não me gabando, e nem achando que isso é suficiente para eu ser cristão, porque eu sei que eu continuo com necessidades essas, de transformação, que só acontecerão se eu for capaz de ouvir o próprio Cristo falando comigo, o próprio Espírito Santo. Porque qualquer instrução vinda de outro será representação. Quando nós falamos uns para os outros, nós trazemos a representação da verdade. Porque nós não somos a verdade. Quando Cristo está falando com os discípulos, Ele é a verdade. Ele é o caminho. Os discípulos falam: mestre, mostra-nos o caminho, porque para eles Jesus, de certa forma, precisava explicar alguma teoria. E ele está falando: não, o caminho não é uma teoria, o caminho é uma pessoa, sou eu. Há uma responsabilidade em quem eu sou, mais do que o que eu represento. O Edivan, está sobre ele uma responsabilidade muito maior no que ele é, do que o que ele representa. O que eu represento
é possível de falhas. Eu posso me enganar a respeito daquilo que eu acredito ser o que devo mostrar ou atuar. Porque representação também implica, em certa medida, a ideia de atuação. E a atuação, ela pode corresponder à verdade de quem você é, como pode também corresponder a algo que você gostaria de ser, mas que não é. Eu não me lembro de algum filme em que o ator representava ele mesmo. Alguém lembra de algum filme assim? Eu não me lembro aqui. Geralmente um ator representa alguma outra pessoa, né? Quando o filme é a bibliografia de alguém, enfim, a história de alguém. Não me lembro aqui. Mas, até porque talvez, se nós tentássemos representar nós mesmos, faríamos errado. Porque a ideia que temos de nós também é errada. A ideia que temos de nós talvez seja melhor percebida se nós perguntarmos para os outros. Talvez seja melhor. Não sei se será sempre verdadeira, não é? Porque ninguém conhece todo mundo por completo. Eu sou casado com a minha esposa, tenho uma vida intensa com ela e mesmo assim eu não conheço ela por completo. Eu ainda estou conhecendo-a. E ela também ainda está me conhecendo. E o pior de tudo, eu ainda estou me conhecendo. E quando eu olho para mim, eu vejo erros que eu achava que não tinha. E quando eu olho para mim, eu percebo que eu não sou o que eu pensava que era. Quando eu coloco os meus joelhos diante de Deus e falo com Ele, com sinceridade, sem pressa, sem estar com a intenção de pedir alguma coisa, mas apenas de falar quem eu sou. Na oração eu vou percebendo muitos sentimentos, muitas coisas a meu respeito. Mas tem dia que eu não vejo nada a meu respeito. Principalmente quando eu estou chateado com alguém. Alguém que me fez algum mal. Seja no trabalho, condomínio, no prédio, enfim, sei lá, qualquer lugar. Quando você está chateado, e aí alguém te xingou, te agrediu, e você vai orar. Naquele momento a oração é meio estranha, né? Porque você está envolvido com tudo aquilo que aconteceu há pouco tempo. Então, nesse momento, a nossa oração, ela, de certa forma, visa uma espécie de defesa. Não dá tempo da gente chegar a nós mesmos. Por isso que a Bíblia fala sobre a ira. E se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa lá no altar, antes de entregar a sua oferta. Fala com ele, acerta. Por isso que a Bíblia fala sobre isso. Vai até ele, acerta com ele, para que a tua oferta seja aceita. Caso contrário, a tua oferta é a tua vida, aquilo que você está apresentando para Deus, isso na verdade foi algo equivocado. Você achou que era bom, mas não era. Você achou que fez a coisa certa, mas não fez. Eu pensei que tinha feito a coisa certa, mas não fiz. Porque o meu coração estava envolvido com outras coisas, com outros sentimentos, com outras verdades que não correspondem à verdade real de quem eu sou. E se sou eu que estou entregando a oferta para Deus, se sou eu que estou oferecendo algo para Ele, o que eu vejo a respeito de mim é importante. É necessário para que eu seja transformado. Para que o meu amor pelo próximo passe pelo filtro do amor que eu também tenho por mim. Você entende? Porque a gente se protege o tempo todo. Se você estiver na rua e vê um carro vindo de lá para cá, você sai. Por que você sai? Porque você não quer morrer. Ninguém quer morrer. Todo mundo se protege. E a ideia bíblica é que você também pense no outro dessa maneira.
Assim como eu me protejo porque eu não quero morrer, e eu não quero morrer porque eu acredito que é algo ruim, não estou me referindo à morte, aqui eu estou me referindo à defesa do seu próprio corpo, não é? Não colocando aqui em xeque se devemos ter medo da morte, essas coisas, não, estou me referindo àquilo que você faz naturalmente. Quando vai atravessar uma rua, eu sei que você não anda com medo da morte o tempo todo, mas quando você vai atravessar uma avenida, você não fecha os olhos e vai, não é? É lógico. Às vezes eu vou conversar com pessoas que falam assim, mas eu não tenho medo de morrer não, pastor. Eu falo, amém, né? Pelo menos é o que você pensa, porque na prática não é assim. Se você não atravessa a BR-116 de olhos fechados, é porque você tem medo da morte. Ora, está se defendendo dela. Ainda que inconsciente, mas você está se defendendo dela. Você pode não ficar pensando nela o tempo todo e nem assustado ao pensar nela, mas você vive se esquivando dela naturalmente. Quando um prédio, se você estiver passando no lugar, o prédio estiver caindo, você se afasta. Natural. A pulsão pela vida parece que é algo que Deus colocou no homem. O viver. Só que esse viver não é apenas estar sobre o solo. Esse viver tem a ver com a qualidade que flui dentro de nós. E que só o Espírito Santo pode dar. Só Deus. Só Deus. Quando Jesus diz, o Espírito Santo vos conduzirá em todas as coisas, não é uma representação. Quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos de muito esforço para entender muita coisa. Em outros momentos não, mas em outras partes sim. Porque foi escrito por pessoas que foram usadas por Deus. Mas é uma verdade por meio da representação. Já o Espírito Santo, nós estamos falando de uma verdade por meio da apresentação. A presença. É a presença real de alguém que está entre nós, que deve nortear a nossa vida, nortear o nosso ser, nortear a nossa alma, transformar-nos, conduzir nossa forma de viver a vida, de olhar para o próximo, e respeitar o próximo, de andar em retidão perante o Senhor. Esse está sendo um desafio para mim, andar em retidão diante do Senhor. Esse é o meu primeiro desafio. Ter um coração que Deus possa olhar para mim e falar assim, um coração igual ao meu, está sendo o primeiro desafio. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Porque se eu não tiver um coração que deseja ser igual ao do Senhor, eu teria ações, mas não teria coração. Entende? Eu terei oferta, mas não terei sacrifício. Eu terei matéria para entregar, mas não terei essência. Então eu preciso da matéria. Eu preciso da oferta. Preciso fazer tudo isso. Não é menos importante. É importante. Mas eu não posso desprezar o que está por trás de tudo isso. A representação não pode ser descartada. Mas a representação serve para que eu me apresente. Quando você pega uma oferta, quando os sacerdotes, quando o povo ia ofertar algo para Deus, ou quando um sacrifício era feito,
Senhor mandava, direcionava o povo a respeito do que eles deveriam fazer. Não é assim? Sempre é assim. De que maneira eles terão que fazer? Qual animal seria entregue? Aquele método, aquela matéria que Deus instruía como elemento a ser usado pelo povo para ofertar a Deus, representava algo, você entende? Nós sabemos que Deus não precisa dessa oferta assim. Nós falamos da igreja, irmãos, ofertar, dizimar, porque precisamos pagar isso, pagar aquilo. No caso de uma igreja que tem salão, pagarmos o aluguel, enfim, essas coisas. Nós utilizamos uma coisa para resolver outra, porque estamos no mundo das necessidades. Não é assim com Deus, certo? Ele não precisa de sacrifício de animais para enriquecer um pouco mais, para resolver os seus problemas. Não tem isso, não. Isso acontece conosco, não com Deus. Então, essa representação, ela servia para que os homens se apresentassem diante de Deus. Porque isso sim é importante. É o fundamento, como você se apresenta diante do Senhor. Como nos apresentamos diante do nosso Deus? Isso é importante. Isso é importante. Isso tem a ver com transformação. Isso tem a ver com conversão. Isso tem a ver com contato direto. Vamos orar ao Senhor.